noite, igreja. Antes de nós começarmos o culto, aqueles que, como já de costume, têm a vigília no horário do culto, podem se levantar e subir lá em cima para fazer oração, tá? A igreja pode abrir a Bíblia em Êxodo, no capítulo 15. A gente vai começar a ler a partir do versículo 1. A página é 104. Êxodo capítulo 15, versículo 1, a página 104. O contexto dessa passagem aqui, enquanto os irmãos abrem, então é um contexto em que Moisés acabou de libertar o povo da terra do Egito e eles estão se aproximando do Mar Vermelho, e então eles são cercados pelo exército egípcio e Deus opera aquele grande livramento de abrir o mar e fechar sobre todos os soldados egípcios, incluindo o faraó. E nesse momento, então, que os israelitas conseguem atravessar aquele mar e chegar ao outro lado, Moisés e Miriam, eles puxam um cântico de louvor e adoração ao Senhor. E o versículo 1 diz o seguinte: Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este cântico ao Senhor e falaram, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, verso 2, e o meu cântico. E ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, e prepararei para ele uma habitação. Deus de meu Pai, e eu o exaltarei. E é muito simples a relação que a gente pode fazer com esse título. A gente vai ver daqui a pouquinho o que Ellen White diz sobre isso, mas não existe obra maior e mais poderosa do que Deus nos revelar os pecados do nosso caráter e nos tornar santos, nos tornar puros. E do mesmo modo, como Deus fez um milagre na vida desse povo, Deus tem feito a cada dia, a cada exortação, um milagre nas nossas vidas, muito mais poderoso do que abrir o mar. A Ellen White diz que a obra de santificação e purificação do caráter é muito maior do que esses milagres que ele fez. E Moisés diz assim no cântico: O Senhor é a minha força e o meu cântico, ou seja, Deus é a minha inspiração de cada dia. Ele se tornou a minha salvação. É nele que está a minha esperança do meu futuro, está em Deus, porque ele é a minha salvação. E prepararei para ele uma habitação dentro do coração. Moisés abriu o coração para que Deus verdadeiramente pudesse entrar e transformar a vida dele. E do mesmo modo, reconhecendo quem Deus é e o que ele tem feito nas nossas vidas, nós devemos preparar essa habitação nessa noite e a cada segundo para ele. E o que a Ellen White diz, eu trouxe um pequeno trecho, eu vou ler pausadamente para os irmãos. Ela diz o seguinte: um coração agradecido, se referindo a Moisés. Este cântico e o grande livramento que ele comemora, o cântico, produziram uma impressão que nunca se dissiparia da memória do povo hebreu. Será que as coisas que Deus tem feito nas nossas vidas têm sido guardadas em pedras memoriais, estão sempre diante de nós, ou nós sempre esquecemos e murmuramos diante de Deus? De século em século, era repercutido pelos profetas e cantores de Israel, e nós sabemos que Deus chamou essa igreja para que fosse profeta, para que apregoasse a mensagem dele. Então nós não devemos deixar que os outros esqueçam do que Deus fez nas nossas vidas. Testemunhando que Jeová é a força e livramento daqueles que nele confiam. Não é de todos, são dos que depositam a confiança nele. Aquele cântico não pertence unicamente ao povo judeu. Ele aponta, no futuro, a destruição de todos os adversários da justiça e a vitória final do Israel de Deus, que é o tempo que nós estamos vivendo. O profeta de Patmos, que é João, vê a multidão vestida de branco, dos que saíram vitoriosos, em pé sobre o mar de vidro misturado com fogo, tendo as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Cabe a nós também erguer essa adoração diante de Deus. Tal era o Espírito que penetrava o cântico do livramento de Israel, e é o Espírito que deveria habitar no coração de todos os que amam e temem a Deus. Libertando-nos do cativeiro do pecado, Deus operou para nós um livramento maior do que dos hebreus no Mar Vermelho. Vou ler novamente. Libertando-nos do cativeiro do pecado, nos dando a luz a opção de salvação, Deus operou para nós um livramento maior do que o dos hebreus no Mar Vermelho. Como a hoste dos hebreus, devemos louvar ao Senhor com o coração, com a alma, com a voz, pelas suas maravilhosas obras aos filhos dos homens. Aqueles que meditam nas grandes bênçãos de Deus e não se esquecem de suas menores
dádivas, porque tudo que Deus faz é grandioso, cingir-se-ão de alegria e entoarão sinceros hinos ao Senhor. As bênçãos diárias que recebemos das mãos de Deus, e acima de tudo, a morte de Jesus, porque é a maior bênção e o maior livramento que recebemos, para trazer a felicidade e o céu ao nosso alcance, devem ser objeto de gratidão constante. Se nada mais na sua vida parecer que dê certo, você já tem um motivo para se alegrar para o resto dos seus dias. Jesus te mostrou a luz, te deu a salvação e Ele morreu por você. Que compaixão, que amor incomparável mostrou-nos Deus, a nós pecadores perdidos, ligando-nos consigo para que lhe sejamos um tesouro particular. E adorar a Deus, render-lhe graças, fazer uma habitação para Ele, não é só vir aqui, ministrar a palavra, ou os levitas que cantam louvor, ou nós que estamos sentados e depois nos levantaremos para cantar um louvor. Mas ser grato a Deus em cada atitude, demonstrar que você escolheu obedecer a Ele, porque você nunca se esqueceu das menores coisas que Ele fez por você. Que nessa noite, a partir desse simples ato que nós iremos fazer agora de nos ajoelharmos, Deus possa ver no nosso coração sincero uma forma de adoração e louvor pela maior obra que Ele realizou nas nossas vidas, que é a nossa salvação, a luz que Ele derramou e o arrependimento. Amém? Convido a igreja a se ajoelhar.